Que tipo de receptores existem quando ouvem a palavra do Senhor nosso Deus? Eu vou comentar sobre esse assunto e para embasar aqui eu vou ler Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 16, que está escrito: Tendo o Senhor Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E assentou-se muita gente no pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra parte caiu em terra seca e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou com os seus olhos. Para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele para a multidão dava o exemplo de uma parábola, que saiu o semeador para semear. Quem é o semeador? Aquele que fala a palavra do Senhor, aquele que louva em nome do Senhor, que está propagando o evangelho sob alguma maneira, sob um panfleto, sobre um folheto. Por isso, desde já eu digo a você que não pare, continue fazendo a obra do Senhor. E a Bíblia diz que o semeador encontrou aqui alguns tipos de terreno, de terra, que significa os corações, a mentalidade. Versículo 4 diz que a semente caiu ao pé do caminho e vieram muitos e comeram-na. Ou seja, pessoas que têm a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, mas deixa passar desapercebida a oportunidade. Deixa passar desapercebido, vamos dizer, uma vida melhor. Deixa-se passar desapercebido que o Senhor está ali dando oportunidade a ela e ela não entende, ela não sabe ou se faz de desentendido. E então assim a semente fica, vamos dizer, perdida. Depois caiu em pedregais, diz aqui versículo 5, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aqui são pessoas com o coração, a mentalidade endurecida. Ou seja, são receptores da palavra, mas são endurecidos. Sabe que é a verdade, mas como diz o brasileiro, não dá o braço a torcer. Sabe que é a verdade, mas não se achega ao Senhor. Sabe que está exatamente precisando do que o Senhor está falando com ele, com ela, mas não quer saber, e se endurece. Crê, mas não deixa a palavra descer, brotar, se desenvolver na vida. Crê, mas só fica por isso mesmo. Chora, se emociona, se quebranta, mas só aquele momento. Não deixa a palavra mudar a própria vida. Então é como uma planta que de repente ela nasce, mas se queima porque não tem raiz.
Louvado seja o nome do Senhor. Aqui há um terceiro terreno, um tipo de terra, versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu frutos. Um a 100, outra a 60 e outro 30. Quem tem ouvidos ouça, para ouvir que ouça. Ou seja, mas sempre a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Quem sai andando e semeando e chorando, voltará consigo os seus molhos, está escrito. Então, acontece de alguém ouvir a palavra do Senhor e de repente dar ouvido e dar crédito e deixar essa palavra entrar na sua mentalidade, no seu coração. A pessoa começa a mudar de pensamento, de ações para melhor, e assim vai se havendo uma transformação, vai se havendo um mover favorável, sobrenatural do Senhor, e assim a bênção do Senhor vai chegando até a vida desta pessoa, e aí de repente a bênção de Deus na vida dela é tão grande que as pessoas que estão ao derredor vê, que ela começa a falar para os parentes, para os familiares, que o Senhor curou, que o Senhor consertou a vida financeira, que o Senhor consertou o casamento, que o Senhor transformou ela, se ela mentia, não mente mais, se ela fazia coisas erradas, não faz mais, se ela era depressiva, profundamente entristecida, não é mais. Isso porque chama-se a terra boa, ou seja, aqueles que recebem são receptores de verdade da palavra do Senhor e que dão ouvidos e que creem. Agora, e os que são receptores, que não deixam a palavra entrar, que não deixam passar desapercebido, o que é que o Senhor Jesus diz? Versículo 15, o coração do povo está endurecido e ouvem até a palavra de mau grado. Ou seja, se é uma palavra profetizando de bênção, de vitória, de chave de carro, de apartamento, de que o Senhor vai abençoar, louvado seja o Senhor, glória a Deus, precisamos desse tipo de providência do Senhor, é claro. Mas se a palavra é doutrinária, se a palavra é de exortação, se a palavra é para consertarmos nossas veredas, nossos caminhos, ponderarmos nossas ações, observarmos o que estamos fazendo, aí é como diz aqui o Senhor, este povo está endurecido, ouve de mau grado com os ouvidos, fecha os olhos, ou seja, faz por onde não querer saber de forma alguma, para que não compreenda, e assim o coração se endurece, eles não se convertem nem são curados. Mas bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, que essa palavra vem do grego, makarios, mais do que felizes são os que ouvem, e assim eles deixam a palavra entrar, semear nas suas vidas, fazer a transformação, como eu já disse antes. Então, hoje em dia, como são os receptores da palavra do Senhor, podemos falar um pouco mais. Existem aqueles que receberam, que é a terra boa e que fazem a obra do Senhor com sinceridade, sim, que eles são, vamos dizer assim, um exemplo vivo do testemunho do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim. Mas existem os opositores, existem aqueles que se endurecem, aqueles que não obedecem, aqueles que falam mal, aqueles que se separam da verdade, aqueles que tentam persuadir os outros para não caminhar para a casa do Senhor, para dizer que não vale a pena estar orando. Às vezes, sim, há uma luta espiritual, porque tem uns que estão entendendo o caminho do Senhor que você está traçando, que você está entrando, mas tem outros que não entendem, aí faz de tudo para a pessoa que está no caminho sair, porque não está entendendo ou porque às vezes deixa o inimigo usar. Então nós precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, por todos, para que todos sejam abençoados, para que todos recebam bem, para que todos venham ser libertos, transformados e curados segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Na Bíblia fala que existia no encalço do Senhor Jesus Cristo em terra, encarnado, ou seja, que veio em carne, existiam os fariseus e os saduceus. Então,
O Senhor às vezes se irava com eles, chamavam eles de sepulcros caiados, dizia que eles eram filhos do inferno 2 vezes mais, porque eles sabiam a palavra, mas eles não a viviam, eles eram impiedosos, eles eram fraudulentos, eles eram endurecidos para o senhorio do Senhor Jesus Cristo, eles faziam por onde persuadir a fé das pessoas. Então os fariseus e saduceus eram assim naquela época, queriam a glória para eles, e achavam que a vinda do Senhor Jesus era de cunho político, que o Senhor Jesus Cristo vinha, vamos dizer assim, para ter uma coroa de rei na cabeça e reinar, vamos dizer humanamente falando, e não era isso. O Senhor já é rei por excelência, ele veio para ensinar, ele veio com uma missão de doar a sua vida por nós, para que tivéssemos uma oportunidade de remissão, e não para se propagar politicamente, e não para ser afamado, e não para querer ganhar dinheiro sobre isso. Não era isso que o Senhor Jesus queria. Na verdade, ele rejeitava, vamos dizer assim, todos os métodos do mundo. Ele não aceitava, ele só falava do amor, ele pregava a palavra, exortava, ensinava sobre a salvação e veio para dar a vida por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Existem aqueles que tentam imitar a obra do Senhor. Sim, existe. A Bíblia diz que Paulo expulsou o demônio de uma pessoa e de repente vieram os 7 filhos de Seva e começaram a imitar Paulo e disseram assim, em nome do Deus o qual Paulo prega. E o diabo se manifestou no corpo daquela pessoa, o demônio, e disse assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, e vocês são quem? E ali aqueles que tentaram imitar a obra do Senhor passaram vergonha. É assim que acontece. Então, tem aqueles que procuram fazer a obra do Senhor de verdade, servir a Ele de verdade, e tem aqueles que imitam, que não têm autenticidade no que fazem, não foram transformados, são gananciosos às vezes, usam o nome do Senhor, a palavra do Senhor, vamos dizer assim, para terem benefícios com isso. Simão Mágico, a Bíblia diz que quando ele viu Pedro, louvado seja o nome do Senhor, ali operando maravilhas, a Bíblia diz que ele disse, dá-me também esse poder, eu compro, para que eu tenha esse poder também. E ali ele foi duramente exortado para que se convertesse e se arrependesse. Porque não é se comprando a graça do Senhor nosso Deus. Ele pagou o preço com sangue, com morte e com sacrifício. É pela graça do Senhor nosso Deus que somos alcançados, somos libertos, somos transformados, trabalhados, curados, renovados e abençoados. O Senhor é a vontade dele para todo ser humano na face da terra. Agora é claro que tem aquele pré-requisito da livre-arbítrio. E o Senhor põe diante de nós o caminho da bênção, o caminho da maldição. Deuteronômio 11, versículo 26, está escrito. Então, existem aqueles que escutam a palavra do Senhor e temem, sim, que escutam e temem, mas que precisam verdadeiramente se converter. Tem pessoas que olham para outras e dizem assim, eu conheço uma pessoa, ela é tão boazinha, ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não faz aquilo outro. Ela é uma pessoa assim de Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas precisa aprender os princípios do Senhor. E para os equivocados precisa congregar, que a palavra do Senhor fala. Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, vede, observai, prestai atenção, que está se aproximando aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. E tem aqueles que, louvado seja o nome do Senhor, que são discípulos do Senhor, que servem ao Senhor, que estão às vezes na casa do Senhor, que têm a fé sincera, que se esforçam, mas às vezes está faltando alguma coisa na vida dessas pessoas. Será que você se sente assim? Como na presença do Senhor, mas como se faltasse alguma coisa? Não é alguma coisa assim que você olha e às vezes não sabe o que é, ou que pensa que é algo material, ou que pensa que é uma realização sentimental? Louvado seja o nome do Senhor. É porque, em primeiro lugar, nós precisamos fazer do Senhor, nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da nossa vida, colocar Ele no topo para que a nossa vida venha fluir, porque Ele é a razão de tudo.
E depois, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor disse assim, peça para que a vossa alegria seja completa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de uns discípulos que Paulo encontrou, eram discípulos do Senhor, mas quando Paulo observa para eles, vê que neles faltava alguma coisa. E Paulo disse assim, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram assim, não, nem sequer ouvimos falar. E Paulo disse, vocês foram batizados em nome de quem? Aí eles disseram, fomos batizados no batismo de João. E a palavra do Senhor diz que o servo de Deus, o apóstolo Paulo, ele assim estendeu as mãos, orou e eles receberam, glória ao nome do Senhor, o Espírito Santo, o dom de falar línguas, e ali foram revestidos de poder do alto. A palavra do Senhor diz que para a igreja se tem uma incumbência. Diz que aqueles que creem, os sinais seguirão. E no nome do Senhor expulsaram demônios, falarão novas línguas. Se forem vitimizados de algo mortífero, não vos causará dano. E se orarem pelos enfermos, serão curados. Mas às vezes esse poder, essa eminência do Espírito Santo está faltando na nossa vida. Então vamos observar o que está passando. Se não sabemos o que está faltando, vamos pedir ao Espírito Santo para nos mostrar. Vamos pedir ao Espírito Santo para que nos ensine. Louvado seja o nome do Senhor, para que possamos ser cheios da palavra do Senhor, que venhamos a ser receptores da palavra do Senhor, de verdade, no bom sentido, e não receptores para escarnecer, ou para fraudular, ou para, vamos dizer assim, adulterar a palavra de Deus, ou para segui-la parcialmente, ou para tentar persuadir quem está buscando ao Senhor. Não, de forma alguma, porque a Bíblia diz que quem não crê no Senhor Jesus Cristo, a ira do Senhor Deus sobre ele permanece. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, que venhamos a ser receptores positivos da palavra do Senhor, e que tenhamos uma mente, um coração, um espírito, corpo, alma e espírito ligados ao Senhor nosso Deus, e assim com um desejo incessante de agradar ao Senhor, de estar na presença do Senhor, que isso não é fanatismo, isso não é religiosidade, isto é apenas uma maneira ardente de exercer a fé e de agradar ao Criador. Que o Senhor vos abençoe. Amém e graças a Deus.